Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para continuarmos a nossa resenha, capítulo a capítulo, do homem bíblico. Bom, hoje nós vamos falar do segundo capítulo do livro, que recebe o título de O Perfil da Masculinidade Cristã. Neste capítulo, o autor começa a delinear o papel específico atribuído por Deus ao homem nas Escrituras. Antes, porém, de fazê-lo, ele começa por nos dar um panorama de como a pecaminosidade afetou o conceito pessoal de masculinidade. Isto é, com a entrada do pecado na raça humana, na história humana, todos os nossos conceitos, sentimentos e vontades foram maculados. Então, isso é importante para que a gente entenda aquilo que se fala de masculinidade hoje, nos discursos humanistas que estão por aí, e aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra como masculinidade. Bom, ele nos fala aqui na página 2, eu vou ler aqui um trechozinho, que mostra como ao longo da história esse conceito de masculinidade ele foi distorcido após a corrupção humana, após o pecado humano. Na cultura grega antiga, os homens de verdade menosprezavam suas esposas como se fossem meras reprodutoras e donas de casa. Elas também não podiam se sentar à mesa com eles nem participar de reuniões. Na cultura romana, as mulheres não passavam de um meio legal para ter filhos e eram consideradas uma extravagância temporária que poderia ser descartada por simples capricho. Ele também vai falar que em várias culturas era comum estabelecer rituais extremos, inclusive, para que o jovem fizesse essa transição aí para entrar na fase adulta, para se tornar um homem. Era necessário muitas vezes se submeter a vários tipos de rituais violentos para você provar que era um homem. Todas essas formas, naturalmente, são formas distorcidas de masculinidade. Formas que, para que o homem se sinta homem, ele precisa atuar pela força, pela estupidez, pela brutalidade. E agindo dessa forma, desprezam ou consideram a mulher como inferior. Naturalmente, isso é uma expressão pecaminosa da masculinidade que, infelizmente, se tornou comum na antiguidade, e por muitos séculos, essa mentalidade. E nos Estados Unidos, no final do século XIX e sobretudo no século XX, surgiu então como resposta a essas injustiças praticadas por esse tipo de masculinidade doentia, o movimento feminista. Ele surgiu como uma proposta de questionar esse tipo de mentalidade. Entretanto, produziu mais confusão e problema, porque qualquer tentativa de solucionar ou de ajustar algo que não parta da verdade de Deus, que parta de uma perspectiva humana, centrada no homem mesmo, em seus próprios interesses, obviamente não vai solucionar, vai produzir outros tipos de distorções. Foi o que o feminismo conseguiu fazer, fazendo com que as mulheres vissem homens como seus inimigos, e se colocando, de certa maneira, na mesma posição, querendo se impor sobre o homem, se empoderar. É um discurso que diz que a mulher é tudo, e ela passa então a ver o homem como um rival, alguém que ela precisa vencê-lo em todas as instâncias, ou ela precisa dizer que não precisa dele. Enfim, isso produziu também distorções na própria definição de masculinidade, porque a partir desse movimento aí, a ideia de gênero ela foi bastante
distorcida também, criando possibilidades inúmeras que não tem nada a ver com aquilo que Deus criou para o homem e para o conceito de homem e mulher. Bom, uma situação também histórica que corroborou muito para a distorção do conceito de masculinidade é a questão da relatividade, da perda de absolutos, né? Que é muito comum na cultura pós-moderna. Isso se tornou forte, começou no século XIX, né? Essas teorias que questionam uma possibilidade de uma verdade, digamos assim, definida, né? Então, essas pessoas elas procuraram desconstruir todos os discursos que afirmam uma verdade absoluta, né? Como é o caso do cristianismo. E aí se diz que não há uma verdade, né? Que a pessoa, o indivíduo é que estabelece a sua verdade. Então, nesse sentido, as pessoas que vão dizer como elas vão viver a sua masculinidade, o que é ser masculino para um pode não ser para outro, e por aí vai. Nesse sentido, ele afirma algo aqui na página 22. Na história ocidental mais recente, o relativismo crescente e o individualismo resultante tem exercido forte impacto no conceito dos gêneros. Tal mentalidade sem absolutos significa que cada pessoa vive por conta de sua própria sabedoria em relação à masculinidade. Em outras palavras, o ser humano é quem estabelece para si aquilo que ele considera a sua verdade. Naturalmente, a gente não precisa dizer que isso é um tipo de afronta à sabedoria, né? Mas partindo então de compreender essa distorção que leva a humanidade a acreditar em coisas, às vezes, até sem sentido nenhum, né? Para vencermos esse tipo de distorção e não cairmos nesse tipo de discurso da pós-modernidade, precisamos afirmar a verdade de Deus e dizer que Deus ele mostra um caminho específico que é atemporal e supracultural. Nesse sentido, o autor vai então começar a estabelecer as bases bíblicas, né, para a masculinidade. Nós temos que saber que as escrituras nos dão esse parâmetro para que a gente realmente pense cada conceito. Aí ele diz o seguinte, na página 24, não existe uma compreensão clara a respeito da masculinidade, pois nossa sociedade abandonou a única fonte absolutamente confiável que existe, a palavra de Deus. O homem precisa saber o que Deus diz acerca do homem e da masculinidade. A verdade de Deus é atemporal e supracultural. Além disso, é completamente insuficiente para nos ensinar qual tipo de homem que Deus deseja que sejamos. É preciso, em submissão e obediência, alinhar nosso pensamento e nossas ações com as Escrituras, para que compreendamos e vivamos a masculinidade pelo motivo correto, a glória de Deus. Ou seja, Deus nos criou diferente de mulheres, com um papel específico para cada sexo, porque nisto ele é glorificado. A nossa masculinidade, a nossa identidade tem como finalidade a glória de Deus. E todas as vezes que nós negamos essa identidade estabelecida pelo Criador, nós não glorificamos ao nosso Deus. Pelo contrário, nós o afrontamos, né? Então é isso, eu vou fazer 2 vídeos para falar desse capítulo, porque é um capítulo bastante amplo, para não ficar grande demais o vídeo e para que eu também não seja muito superficial no assunto, que é bastante interessante, é melhor dividi-lo em 2 vídeos. Até o próximo.